Amém. Em nome de Jesus. É maravilhoso nós podemos exaltar ao Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu gosto muito do Apocalipse capítulo 5, né? Que ele declara: digno és de tomar o livro. É um cântico. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, tu que fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, cremos que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de dedicação, de dízimos e ofertas no nome de Jesus. A palavra de Deus diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A palavra de Deus diz também que Deus ama ao que dá com alegria. Então nós vamos adorar a Deus, louvar a Deus, render graças ao Senhor, dedicando os nossos dízimos e as nossas ofertas, enquanto adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. A música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, e os meus olhos podem ver. Queres meu coração.
Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu, que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, exaltando e engrandecendo o Teu santo nome. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas aqui depositadas, Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos, Pai, abundantemente, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, eu gostaria de também fazer um comunicado aos irmãos. Próximo domingo, nós estaremos dando início ao estudo de mais uma revista nova na escola dominical. Os irmãos venham, participem, vamos estudar a palavra de Deus. A última revista foi uma bênção, nós aprendemos tantas coisas maravilhosas. E nessa próximo domingo, nós estaremos começando uma revista nova. Também gostaria de comunicar aos irmãos, nós agora estabelecemos um tempo de oração antes da escola dominical, antes de iniciar a escola dominical, às 8h30, das 8h30 até 8:50, nós temos estado aqui para orar ao Senhor. Então, você venha, cada classe vai estar à frente de um domingo, dirigindo, conduzindo as orações. Nós vamos estar voltando às classes, classe de homem, classe de mulheres, como era, e estaremos estudando com mais uma revista nova, e com certeza assuntos maravilhosos para nosso fortalecimento espiritual. Amém? Queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque, nós vamos ler capítulo 3, versículo 2, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, e depois nós vamos para o versículo 16 até o versículo 19. Amém? Abacuque, capítulo 3. A minha versão é um pouquinho diferente da dos irmãos, mas está dizendo a mesma coisa de uma forma diferente. Diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Agora vamos para o versículo 16 até o 19. Assim que eu ouvi tudo isto, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco,
e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai Celestial, aqui estamos nós, Senhor, mais uma quarta-feira, essa série, Senhor, de mensagens que falam sobre a sua glória, sobre como nós somos impactados pela sua glória. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, de maneira que saímos daqui, Senhor, fortalecidos, saímos daqui, ó Deus, cheios da Tua presença, que o Teu Espírito tenha liberdade de se mover neste lugar. Nesta hora, Senhor, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito que se levanta para atrapalhar a adoração, o culto ao Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e te pedimos, ó Deus, que a Tua presença seja notória neste lugar. No nome de Jesus, tocando vidas, orações, fortalecendo vidas, restaurando vidas para o louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós enfrentamos uma série de problemas, uma série de dificuldades, problemas que nos afligem, nosso dia a dia. E muitas vezes, o fato de estarmos enfrentando uma série de problemas, porque aqui, se eu fosse franquear a palavra a cada um dos irmãos, com certeza nós teremos aqui relatos, talvez até dramáticos, relatos de dificuldades que os irmãos enfrentam, pelas quais os irmãos passam, e muitas vezes essas dificuldades geram em nós um questionamento sobre a ação de Deus ou o silêncio de Deus em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades. Às vezes, talvez a gente não verbalize diretamente, mas no nosso íntimo nós fazemos perguntas para Deus sobre aquilo que nós estamos passando, e nós começamos a declarar até quando essa situação vai continuar assim, até quando esse problema ainda vai estar afligindo a minha alma, afligindo a minha casa, afligindo a minha família. E os irmãos hão de concordar que isso é verdade. Nós muitas vezes questionamos a Deus. Às vezes você está precisando de algo, de uma ação sobrenatural, e aí quando nós achamos que essa ação de Deus está demorando, a gente começa no nosso íntimo a questionar: meu Deus, o que está acontecendo? Por que essa situação não muda? Por que essa circunstância não muda na minha vida? Todos nós temos esses tipos de questionamentos na nossa vida íntima, na nossa vida pessoal.
nos problemas, no enfrentamento das dificuldades da vida, nós perguntamos para Deus: Deus, até quando isso vai ser assim? Até quando eu terei que passar por essa situação? Até quando eu terei que passar por essa situação de humilhação, de injustiça? Até quando? E a gente faz essas perguntas. Talvez não diretamente, mas no nosso íntimo nós questionamos. E isso chega à presença de Deus. Isso acontece na nossa vida pessoal. Mas também acontece quando nós olhamos à nossa volta, a realidade que nos cerca, e aí eu quero me deter apenas na realidade do nosso país, na realidade que nos cerca como sociedade, aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e que na observação daquilo que está acontecendo, também no nosso coração surgem perguntas, questionamentos. Porque quando nós olhamos para a realidade do Brasil em relação à violência, nós vemos tantas pessoas sendo mortas estupidamente, tantas chacinas, tantos assassinatos, tantos pais tirando vida de filhos, filhos tirando vida de pais. O enfrentamento de polícias com delinquentes e às vezes inocentes sendo atingidos por uma bala perdida e perdendo estupidamente a sua vida. Como foi o caso de um filho de uma pastora, amiga minha, foi minha ovelha, e o filho dela estava indo para preparar a festinha do chá de bebê do seu filhinho que ia nascer. E ali no viaduto da Avenida Central, ele no carro do pai, de repente um tiro, não sei de onde, atinge o peito daquele menino. E o menino morre do lado do pai, de uma maneira estúpida. Aí, você observa esse tipo de coisa, quantidade de homicídios, a quantidade de mulheres que são mortas pelos seus maridos. Quando você olha a violência no nosso país, isso faz a gente também questionar e perguntar para Deus: Deus, até quando esta violência vai ser assim? Até quando nós estaremos tolhidos de ir e vir porque estamos temerosos de alguém puxar uma arma para a gente e não se contentando em usurpar o nosso bem, ainda dispara um tiro em nós ou algum familiar nosso que morre de uma maneira estúpida? Quando a gente olha a realidade do nosso país, toda essa violência, toda a maldade, isso faz a gente perguntar. Quando a gente olha para as injustiças sociais, quando a gente olha a corrupção que domina a nossa nação, os setores públicos, em cada segmento da sociedade vemos corrupção presente, grandes somas de dinheiro sendo desviadas. E pessoas, a sociedade sendo prejudicada por conta de todos esses roubos, de todas essas coisas que acontecem. A pessoa chega ao ponto de desviar o dinheiro da merenda das crianças. E quem é professora sabe disso, que isso acontece.
Gente que é capaz de desviar o dinheiro que foi mandado para construir casas, para ajudar as pessoas que passaram por uma tragédia, que teve várias pessoas da família soterradas, e os líderes políticos daquele lugar usurparem o dinheiro que foi mandado para ajudar as pessoas. Aí você olha todo esse cenário à sua volta. Isso faz você questionar e perguntar: até quando vai ser assim? Até quando nós veremos tantas crianças abandonadas? Até quando nós veremos os milhares de abortos que acontecem no nosso país? Até quando nós veremos essa promiscuidade que toma conta da sociedade de um modo geral? Até quando? Até quando nós veremos as injustiças? Isso faz a gente fazer perguntas. Quem de nós já não fez uma pergunta assim, não é verdade? Todos nós já perguntamos para nós: meu Deus, até quando vai ser assim? Você vê os bairros aqui no nosso contexto de São Gonçalo dominados pelo tráfico, onde você não pode nem entrar direito, que tem várias barricadas em vários lugares, e aquilo dominado de pessoas envolvidas no tráfico. Lugares que outrora, na minha infância, a gente ia, né, quando tinha as lagoas lá na Central, né, porque depois botaram o lixão lá e destruíram a lagoa, mas a gente andava aquilo tudo ali, e não tinha problema nenhum, a gente passava a hora que fosse. Hoje agora você não pode entrar em determinados lugares, ou se entra, você tem que ligar um pisca-alerta, para dizer que você é um morador, senão as pessoas apontam arma para você. Um dia eu estava indo lá onde eu tenho a minha casa, na Central, quando eu venho voltando numa barricada principal, na rua principal, de repente um menino aponta a pistola para mim, na minha direção, porque o vidro do meu carro estava com defeito e não podia baixar. E aí eu olhando aquele rapaz apontando a arma para mim, eu abri a porta e falei: ô rapaz, que isso? Ele acaba pedindo desculpas. Mas aí quando você olha a realidade que nos cerca, e aqui a gente ficaria muito tempo citando todos os problemas que nos cercam, os preconceitos, a violência contra os negros, a violência contra as mulheres. Você vê esses problemas assolando a nossa sociedade, e isso faz às vezes você questionar e perguntar: até quando? Até quando isso vai ser assim? Por que isso está acontecendo? Por que essa circunstância não muda? Por que não há uma mudança na nossa sociedade? Por que São Gonçalo não muda, Rio de Janeiro não muda, o Brasil não muda? Nós fazemos esse questionamento, não é verdade, irmãos? Todos nós, de alguma forma, fazemos essa pergunta. Agora, na época de Abacuque, não era diferente dos dias de hoje. Não era diferente. Acho que o pastor Igor já pregou Abacuque aqui, né? Não era diferente. Eu anotei as palavras que Abacuque cita, relatando para Deus os problemas, e Abacuque chegou de uma maneira ousada para Deus, perguntando: até quando eu gritarei violência
E o Senhor não ouve. Sabe essa violência aqui, no hebraico, essa violência, essa palavra violência, sabe qual é o termo? É Hamas. Já ouviu falar no Hamas? O Hamas é um grupo terrorista. E Hamas significa violência mediante o derramamento de sangue. Com derramamento de sangue. Hamas. Até quando eu gritarei violência e tu não ouvirás? Abacuque olha para a realidade do seu povo e ele começa a questionar, porque o aparente silêncio de Deus o incomodava. Que tem hora, existem momentos nas nossas vidas que parece que Deus não está ouvindo, só parece, queridos. Parece que Deus deixou de lado, perdeu o controle das coisas. Ele fala, até quando eu gritarei violência? Aí ele fala da maldade no meio do povo. Ele fala das contendas, das injustiças. Isso tudo foram palavras extraídas do livro de Abacuque. Violência, injustiça, maldade, destruição, todo tipo de contendas, discórdias, litígios. Litígio é uma contestação judicial. Isso. Eu me preocupei em ver no dicionário. O que significa litígio? Uma contestação judicial, uma demanda. Uma contestação judicial. Leis fracas, você lembra de que país, queridos? Olha só, leis fracas, ele fala sobre leis fracas. Justiça que não prevalece. O que faz lembrar você, quando você ouve essas palavras aqui? Extorsão dos justos. Justiça pervertida. O que você... Esse é o retrato do Brasil. Tudo isso que Abacuque colocou aqui é o que a gente tem visto aí na nossa sociedade brasileira. E aí ele questiona o Senhor acerca de cada uma dessas coisas. Questiona acerca da violência, acerca das injustiças, acerca da maldade, acerca da destruição, todo tipo de contendas e discórdias, litígio, que é uma contestação judicial, leis fracas, justiça que não prevalece, extorsão dos justos, justiça pervertida. Tudo isso foram questionamentos que Abacuque fez e que nós também fazemos quando olhamos tudo que ocorre à nossa volta. Lá no nosso íntimo nós questionamos por que essas coisas continuam desse jeito. Mas aí, diante de todos esses questionamentos, há uma resposta de Deus. No capítulo seguinte. E a resposta de Deus é o seguinte: estou agindo. Estou agindo. Agora olha só, ele questiona Deus sobre aquilo que estava acontecendo com o seu povo. E de repente a resposta de Deus
é mandar uma nação pagã, mandar os babilônios para executar o juízo sobre aquele povo. Aí, imagina um nó, né, pastor, o que deu na cabeça de Abacuque. Não, peraí, Deus. Aí eu não estou entendendo nada. Eu faço todos esses questionamentos com o Senhor, e a resposta que o Senhor me dá, é mandar uma nação mais ímpia do que o povo a quem eles estão castigando, para nos julgar. Deu um nó na cabeça de Abacuque essa situação. E às vezes a gente vê pessoas mais injustas do que nós, assolando as nossas vidas, e nós perguntamos: por que isso? Por que alguém mais injusto do que eu está sendo usado para me castigar? Essas são perguntas que a gente faz para Deus. São perguntas que a gente faz para Deus. A resposta de Deus foi mandar os babilônios para executar o seu juízo. Olha o que diz o versículo 12. Versículo 12 do capítulo 1. Ele diz assim: ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu Kadosh, santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. E aí ele entra em outro questionamento com Deus. Se por um lado antes ele estava questionando as injustiças no meio do seu povo, agora ele está questionando o método de Deus de trazer juízo, de julgar o seu povo. Mas sabe, a resposta de Deus diante desse segundo questionamento de Abacuque foi o seguinte: viva pela fé. Ele recebe a revelação do credo, né, da fé cristã. O justo viverá da fé. E é interessante que no Novo Testamento nós vemos textos falando sobre, declarando que o justo viverá da fé. Nós vemos isso em Gálatas 3, versículo 11, Hebreus 10, 38, Romanos 1, 17. E vemos aqui em Abacuque 2, versículo 4. Olha o que diz aqui, capítulo 2, versículo 4. Escreve, pois: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Porque sabe, porque nós precisamos viver pela fé, porque nem sempre as circunstâncias vão mudar. E às vezes quando as circunstâncias não mudam, é porque Deus quer mudar a nós. Entende isso? Às vezes as circunstâncias não estão mudando, porque Deus quer mudar a nós. As circunstâncias não estavam mudando, porque Ele tinha algo a fazer
no coração de Abacuque. Abacuque precisava ter uma experiência maior com o Senhor. Ele precisava aprender algo na sua vida, que mesmo diante das adversidades, como o pastor Igor constantemente prega aqui, mesmo diante da dor, da luta, das tribulações, o Novo Testamento ensina para nós, livro de Romanos, que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então nós enfrentamos lutas. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 32, ele diz assim: que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, como nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perigo ou espada? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, as circunstâncias podem não mudar, mas você pode viver pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ainda que as circunstâncias estejam dizendo que não, nós continuamos declarando que sim, ainda que estejamos enfrentando circunstâncias difíceis, adversas, que muitas vezes nos abalam, mas nós andamos por cima das circunstâncias, nós andamos caminhando assim como Jesus caminhou sobre as ondas. Nós podemos andar por cima das circunstâncias, mantendo a nossa confiança, a nossa fé em Deus, a despeito de tudo que está acontecendo, a despeito de tudo que estejamos passando. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E eu queria ler com os irmãos esses textos. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Não tem alguém aí para pôr o texto? Gálatas 3:11. Olha o que diz Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 diz: portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. Hebreus 10:38, olha o que diz Hebreus 10:38. Hebreus 10,
38. Olha o que diz Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agrada dele. Queridos, ainda que estejamos enfrentando dificuldades, nós não podemos retroceder, porque o justo vive pela fé. Ele pode estar diante de uma muralha, mas ele vai marchar na certeza de que aquela muralha vai cair. Ele pode ter diante dele um gigante, mas ele pode ter a certeza de que se ele exercer a sua fé em Deus, aquele gigante vai cair no nome do Senhor Jesus. Ele pode estar diante de um mar, e ele pode ter a certeza de que ele pode marchar, que esse mar vai se abrir, um caminho vai se abrir onde não existe, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé. Olha um outro texto que fala sobre fé, Romanos 1,17. Romanos 1,17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. As circunstâncias não mudaram na época ali de Abacuque, mas o Senhor falou: você pode andar acima da situação, acima das circunstâncias. O justo viverá pela fé. E aí, Abacuque tem experiência com o Senhor. Olha o que diz o capítulo 3 de Abacuque. Vamos voltar a Abacuque. Abacuque 3, versículo 2. Olha, Yahvé, olha a diferença do início do livro, e olha que em meio à adversidade, Abacuque teve uma experiência com Deus, com a glória de Deus. Olha o que ele diz: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos, também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Olha como Abacuque, em meio a todo aquele caos que a sua sociedade estava enfrentando, o povo dominado pelo Império Babilônico, que dominou o mundo naquela época, que oprimiu, que tirou a vida de tantas pessoas, que levou cativo tantas pessoas, e praticou a maldade contra tantas pessoas. Abacuque vê o Senhor. E é lindo esse texto. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos, também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. A conclusão que Abacuque chega é que nós devemos manter a nossa fé em Deus como nosso Salvador, de saber
que Ele tem o controle de tudo. Ele tem um controle da minha, da sua vida. Ele tem um controle da sua casa, da sua família. Ele tem um controle de tudo que está acontecendo. As coisas não estão fora do controle. Há alguém assentado no trono. Toda a preocupação lá de Isaías no capítulo 6 com a morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei poderoso havia morrido, mas Deus disse: eu ainda estou assentado no trono, eu governo sobre tudo, eu tenho o controle de todas as coisas. E aí, Abacuque fecha o livro, demonstrando a experiência dele com o Senhor. E ele diz: assim que eu vi tudo isto, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram. Versículo 16 do capítulo 3. Assim que eu vi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio. Olha que diferença. Aquele homem que ficava esbravejando, gritando: Deus, até quando eu vou gritar? E o Senhor não vai responder. Ele diz: portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me caminhar em lugares altos. Ele foi elevado a um outro patamar, a uma outra posição, a saber enfrentar e entender os desígnios de Deus, e entender que mesmo em meio à adversidade, nós devemos e podemos viver pela fé. Há uma alegria, queridos, que não é circunstancial. Há uma alegria que não é baseado numa situação boa que estejamos passando. Você pode estar passando uma luta tremenda, mas ainda assim pode haver no seu coração uma alegria que não é circunstancial, não é baseado em possuir coisas, em ter as nossas contas pagas, em ter tudo em ordem, todo mundo com saúde na nossa casa, mas é uma alegria que está para além das circunstâncias, porque ainda é o que Abacuque aprendeu, ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo e faz-me caminhar em lugares altos. Quantos querem andar em lugares altos? Quantos querem aprender a cantar desta forma? Porque, queridos, quando tudo está bem é fácil você erguer a mão, você exaltar
exaltar, você sorrir, você se alegrar. Mas se a circunstância não mudar, você vai esquecer do Senhor, você vai perder o seu prazer pelo Senhor, a sua alegria pelo Senhor. Abacuque aprendeu que ainda que as circunstâncias não tenham mudado, aquele momento ali no seu tempo, mas ele estava vivendo pela fé e ele estava esperando no Senhor. É isso que Deus quer nos ensinar. Esse tipo de manifestação da glória na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior, que vai nos transformando. A Bíblia fala de um degrau de glória a outro degrau de glória. Estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos experimentar essa manifestação da glória dentro de nós, no nosso coração. Nós somos o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós e Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas e Ele nos faz entender que Deus está no controle de tudo, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda o que está acontecendo, Ele está no controle de tudo. Amém? Vamos nos colocar de pé o louvor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico que tem a ver com esse texto de Abacuque, né? Em nome de Jesus. Vamos cantar isso com toda a fé do nosso coração. Em nome de Jesus, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Amém. Em nome de Jesus. Essa é uma palavra profética para a sua vida, meu amado. Em nome de Jesus. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho em Deus, eu tenho um Deus essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na
Choro dura uma noite, mas a alegria, e ela vem pela manhã. Eu creio. Cante, igreja, o choro. Choro dura uma noite. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me A palavra do Senhor diz também na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De tudo aquilo que foi falado nessa noite, nosso coração precisa estar firmado nessa fé, porque é essa fé que vai fazer com que a Igreja de Cristo consiga caminhar em lugares que ninguém pode imaginar, consiga fazer coisas que o mundo duvida, porque não vem da Igreja de Cristo, mas no poder que há no nome do Senhor, alavancado pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. E nessa noite vamos orar, buscando ao Senhor que essa fé possa ser fortalecida, independente das circunstâncias, porque circunstâncias não moldam o caráter do cristão. Quem molda é o Senhor. As circunstâncias é apenas o instrumento que Deus usa para capacitar os seus escolhidos, os seus eleitos. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós lhe somos gratos por essa palavra de encorajamento, essa palavra, Senhor, de conforto, de refrigério da nossa vida, porque sabemos, Pai querido, tantas são as dificuldades que enfrentamos, tantos são, Senhor, os desafios que se apresentam diariamente na nossa vida, Senhor. E muitas das vezes a nossa fé, ela é de forma bem forte, ela é provada, ela é moldada, Pai querido, ao tempo em que nós pensamos até em desistir. Mas pelo Teu amor, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, que continua nos impulsionando a caminhar, Senhor, na Tua direção. É por esse amor, Senhor Deus, que nos mantemos de pé, crendo que Tu podes fazer mais do que pedimos ou pensamos. Senhor Deus, toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Guarda, Senhor Deus, a nossa vida. Guarda, Senhor, os propósitos que foram estabelecidos em nós, para que possamos todos os dias Te glorificar e exaltar o Teu santo nome. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça de fato. Ainda, Senhor Deus, que a despensa falte algo. Ainda, Senhor, que circunstâncias possam nos alcançar, Senhor, aquelas até urgentes ou a que a gente nem espera. Pai querido, ainda assim, que os nossos lábios se abram apenas para Te glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Que nós possamos nos manter de pé, Senhor, diante de todas as adversidades, porque cremos que Tu, Senhor Deus, tem cuidado de nós. Guarda a Tua igreja, Senhor. Fortalece esse corpo que tem vivido, Senhor, inabalavelmente por essa fé que a Tua Escritura diz
Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, levantar das nossas camas todos os dias te glorificando e te exaltando. E quando formos dormir, Senhor Deus, tendo o coração grato que tu cuidou de nós. Senhor, em nome de Jesus, fortalece o cansado, revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor, mas que esta fé, Senhor, seja um ponto onde todos nós possamos nos congregar diante de Ti em alegria, em certeza da vitória, porque assim nós estamos, porque nós somos Teus, nós somos a Tua igreja, nós somos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, nós Te glorificamos e exaltamos, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor nessa noite, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós tenhamos um resto de semana abençoado na presença do Senhor. Temos muito a enfrentar, temos muitas lutas a vencer, porque nós somos servos, nós somos filhos de Deus, desse Deus vivo, por isso somos mais do que vencedores. Não abaixemos a cabeça, mas levantamos os nossos olhos para aquele que pode nos livrar e cuidar de nós em todas as coisas. Amém? Glória ao nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso amado Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos digam glória ao nome do Senhor. Aplaudam mais uma vez a Ele.